Quero saudar também a todos os que nos assistem, pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos à nossa série sobre as parábolas de Jesus. A cada semana estamos estudando aí uma parábola e hoje vamos estudar sobre fariseus modernos. Já vimos aqui em outros encontros que Jesus era o mestre do ensino. E nós vimos que o ministério de Cristo dividia-se em 3 atividades. Jesus concentrava o seu ministério no ensino, na cura e na pregação. Agora, dessas 3 atividades desenvolvidas por Cristo, ele gastou mais tempo ensinando do que pregando e curando. Isso porque Cristo veio para implantar, para semear a semente do reino. E as pessoas precisavam conhecer do Evangelho. E Cristo veio trazer uma dimensão extraordinária do Evangelho. Ele veio ampliar a lei e torná-la gloriosa. E em cada ensino de Cristo, nós temos a ética do reino. Nós temos o caminho a percorrer para nós sermos salvos. Nós temos como será a vida dos salvos. Nós temos tantos mistérios revelados nestas parábolas, e Cristo contou mais uma delas aqui em Lucas 18, a parábola do fariseu e do publicano. E no verso 9, eu leio o seguinte: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, logo no primeiro verso, fica claro quem era o auditório de Jesus. As pessoas que o ouviam naquele momento, quem eram? Eram pessoas que confiavam em si mesmos, ou si mesmas, consideravam-se justas e desprezavam os outros. Esse era o tipo de pessoa que estava ouvindo Jesus nesse momento em que ele conta essa parábola. A pergunta que eu faço para você é uma pergunta reflexiva. Você se considera melhor do que os outros? Já percebeu que existem algumas pessoas que parecem que carregam o rei na barriga? Se sentem melhores do que todos? Tem pessoa que é assim. E é muito difícil conviver com pessoas que se acham melhores do que as outras. E eu conheço algumas, e sabe uma coisa que elas têm em comum? As pessoas que se sentem melhores do que as outras, elas não são boas ouvintes. Você não consegue falar com elas. Elas não têm paciência para te ouvir. Porque ela acha que tudo que você vai falar não vai ter relevância. Ela sabe mais, ela não precisa. Então hoje nós vamos começar uma viagem através da parábola em busca da identificação de fariseus modernos. E sabe qual é a primeira característica que eu encontro nesse fariseu moderno? É que ele não para ouvir. Ele não sabe te ouvir. Você conhece alguém assim? Ou será que nós somos assim? Não temos paciência. Não sabemos parar para ouvir. As pessoas começam a falar e a gente já quer terminar o argumento, terminar a fala. Parece que a gente está com pressa e não tem tempo para ouvir. Muitas vezes isso é a demonstração de um sentimento de superioridade. Jesus continua. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Cristo usava parábolas para dar lições às pessoas das quais jamais esqueceriam. Ele trabalhava com elementos comuns ao seu auditório. E quando ele disse assim, 2 homens subiram ao templo para orar. Todos sabiam perfeitamente do que Jesus estava falando. Porque o templo que Salomão construiu, Nabucodonosor destruiu, e no tempo de Esdras e Neemias foi reformado,
e Herodes também reformou, é esse templo que Jesus conheceu. E esse templo era o centro da religião em Israel. Haviam 7 festas que o povo celebrava. E nestas festas, as multidões se apinhavam em Jerusalém, porque era um local onde as pessoas buscavam um encontro com Deus. Agora, fora dessas festas, dessas 7 festas nacionais em Israel, o templo também era um local onde as pessoas iam para orar. Então, quando Jesus falou assim, 2 homens foram ao templo para orar, todo mundo sabia do que ele estava falando. As pessoas iam ao templo para orar, iam ao templo para adorar a Deus, para buscar sua presença. E eu cresci numa igreja onde existia uma plaquinha na parede que dizia assim, Abacuque 2:20. Jamais esqueci esse texto. Eu gravei na minha infância porque tinha uma plaquinha na igreja. E lá dizia assim, o Senhor está, porém, no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. As pessoas iam ao templo, adorar a Deus, ter um encontro com Deus. Então Jesus disse, 2 homens foram ao templo. E ele disse, um era fariseu e o outro era publicano. Já deu um nó na sua cabeça essa história de fariseu, saduceu, essênio, publicano? Às vezes a gente lê o Novo Testamento e eles estão por aí, né? Às vezes a gente coloca eles todos no mesmo pacote, mas quem eram os fariseus? Vamos falar hoje especificamente desses 2 grupos, fariseus e publicanos. Você lê também no Novo Testamento a respeito do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era uma corte judicial dos judeus. Era o mais alto nível, o tribunal maior da nação. E o Sinédrio era composto de 71 membros. 70 judeus presididos pelo sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote, que fazia os serviços lá no templo uma vez por ano, a mais alta autoridade religiosa de Israel, ele presidia o Sinédrio, junto com 70 anciãos judeus. E eles ali tomavam as decisões que tinha que haver com a nação de Israel. E membros do Sinédrio, o Sinédrio estava dividido em 3 categorias. Ele era composto por fariseus, saduceus e herodianos. Eram os 3 partidos que formavam o Sinédrio. E um destes era os fariseus. Então, sobre os fariseus, primeiro, a sua grande liderança era membro do Sinédrio. Era a maior influência religiosa dentro do judaísmo. Eles se consideravam no mundo, mas não do mundo. Eles estavam no mundo, mas não tomavam parte nas coisas do mundo. Eles queriam viver uma vida de santidade, separados de tudo aquilo que os pudesse contaminar. Eles tinham uma visão clara a respeito da vida futura, da vida imortal. Eles aguardavam a vinda do Messias, quando os romanos seriam depostos e Israel seria colocado como cabeça da nação mais uma vez, liderados por um Messias bélico. Era essa a expectativa que eles tinham. Deixa eu até abrir um parêntese aqui. Se você pegar Lucas 4,16 em diante, lá vai dizer que Jesus um dia foi na sinagoga, abriu a Bíblia, começou a ler, e depois que ele terminou de ler o profeta Isaías, e disse que a profecia havia se cumprido, eles pegaram em pedras para apedrejá-lo. Estão lembrados disso? Por que eles quiseram apedrejar Jesus? É porque ao ler o texto de Isaías, Jesus propositadamente omitiu a última parte de Isaías,
quando Isaías diz assim, que quando o Messias viesse, ele iria apregoar o dia da vingança do nosso Deus. Era isso que eles esperavam. E quando Jesus não leu essa parte, e disse hoje se cumpriu a Escritura, eles não queriam Messias sofredor. Eles queriam Messias bélico. Eles queriam uma guerra. Eles queriam voltar a cabeça da nação. E é por isso que eles pegaram em pedras para apedrejá-lo. Então eles tinham um propósito muito claro. Os olhos fixos numa vida futura. Mas o interesse religioso era o mais importante. Eles evitavam a política. Mas eles só se envolviam com a política para manter uma clara separação entre os governos civis e o sacerdócio. Eles não queriam a junção da igreja com o Estado. Eles eram zelosos pelo cumprimento de todos os deveres religiosos prescritos na Torá. A Torá são os livros de Moisés, os primeiros 5 livros da Bíblia, também chamados de Pentateuco. Então a Bíblia do judaísmo, e especialmente dos fariseus, era a Torá. Além da Torá, eles criam em todos os livros do Antigo Testamento, eles até faziam 3 divisões. Para eles a Bíblia era a Torá, os Salmos e os Profetas. Assim eles chamavam a Bíblia. Mas eles tinham a tradição dos anciãos. Essa expressão foi o próprio Cristo quem usou, ao falar dos costumes que eles desenvolveram. E entre os fariseus haviam 2 professores muito conhecidos, Hilel e Shammai. Esses 2 professores fundaram 2 escolas. E os discípulos dessas escolas eram os grandes doutores da época de Jesus. Eles conheciam muito da lei. E essas escolas, a escola de Hilel e a escola de Shammai, era uma escola que ensinava a tradição. Elas interpretavam a Bíblia. Foram esses professores dessas escolas que prepararam aí a Mishnah. O que é a Mishnah? É um comentário da lei. E nesse comentário da lei, eles colocaram vários elementos que não estão na Bíblia. Então Cristo, por exemplo, certo dia, foi numa casa de fariseus, e lá no ambiente, eles estavam lavando as mãos para tomarem a refeição. E os discípulos não lavaram, e eles foram criticados por isso, e Jesus foi criticado. Olha, os teus discípulos, eles comem sem lavar as mãos. E a gente às vezes lê isso e fica se perguntando, mas por que isso? Por que eles não lavaram as mãos? Não é uma questão de higiene, naquela época não era. Na realidade é o seguinte, havia uma tradição deles de não tomar as refeições sem lavar as mãos. Só que era uma tradição tão forte que o dia que não tivesse água, eles tinham que fazer todo o ritual como se houvesse água. E que sentido há de você pegar uma vasilha que não tem água, fingir que a água está caindo, e você ali com as mãos, fingir que tem água? Era uma tradição tão arraigada, que era praticada mesmo sem a água. Foi isso que os discípulos não quiseram se submeter. E por isso foram criticados. Mas então você perceba que eles estavam interessados em qualquer coisa que a lei ensinasse. Para eles a lei era sagrada. E muitos dos fariseus eram escribas e mestres da lei. Quem eram estes? Eram os professores de Bíblia. Eram aqueles que ensinavam a Bíblia. Então, se você quisesse encontrar alguém que entendesse da lei, da Bíblia, tinha que ser um fariseu. E ali estavam os mestres e escribas. O trabalho deles era interpretar e aplicar a lei em cada detalhe minucioso da vida. E foi eles que desenvolveram essa história de que você não pode andar mais do que uma jornada de um sábado. Não, você não pode ir mais longe do que uma jornada de um sábado, porque isso é pecado. Foi eles que inventaram essa história de que no sábado você não pode cuspir no chão, porque você está aguando a terra, e aguar a terra é pecado no sábado. Você não pode carregar peso ao sábado.
Então eles inventaram um monte de coisas que não tem na lei. E é por isso que Jesus entrou tantas vezes em confronto com os fariseus. Nós podemos defini-los com 3 palavras. Eles eram fundamentalistas, conservadores e ortodoxos. O que há de mal com essas palavras? Se não for em excesso, nenhum problema. O problema é o excesso. O excesso em todos os aspectos. Por exemplo, quem é Deus para um fariseu? É um pai rígido que vigia o tempo todo, pronto para castigar a menor infração. Esse é Deus na concepção de um fariseu. Na concepção deles, a vida futura, ou na vida futura, as pessoas serão recompensadas ou punidas, segundo o quê? Os atos que praticarem nessa vida. Então nós podemos definir o farisaísmo dos dias de Cristo numa frase: é o espírito de legalismo e a justificação pelas obras. Foi isso que se desenvolveu na mentalidade do fariseu. Quem era o fariseu? Era aquele que se considerava legalista, porque ele acreditava na salvação pelas obras. O importante é a lei. E para não levar ninguém a quebrar a lei, inventaram a Mishnah, Talmud, Midrash, que são todos comentários da lei, e foram criando cercas para que a lei não fosse quebrada. Mas estas cercas separaram as pessoas de Deus e deram uma visão completamente distorcida de quem era o Pai. É esse fariseu que foi orar. E quando esse fariseu chegou lá, ele faz uma oração totalmente egocêntrica. Eles não se deram bem com algumas pessoas do Novo Testamento. O primeiro foi João Batista, né? João Batista falou assim: vendo ele, porém, muitos fariseus e saduceus que vinham ao batismo, disse o que para eles? Raça de víboras. Não foi um elogio não, né? Foi uma crítica pesada. João Batista disse para os fariseus e para os saduceus: vocês são a raça de víboras, cobras venenosas. E Cristo? Cristo falou assim: vocês são hipócritas. Então, eles tinham uma relação muito difícil com o evangelho equilibrado pregado por João Batista e por Jesus. Eles foram responsáveis na morte de Cristo. Até o acusaram de que ele fazia milagres pelo poder de Beelzebu. E quando chegou lá no templo, o fariseu, disse Cristo, posto em pé para quê? Para que todos o vissem, orava de si para si mesmo. Ele orava para ele mesmo, né? Interessante, não é para Deus, é para ele. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como este publicano aí, ó. O senhor está vendo? Quem é que veio ao templo hoje? Esse publicano? Eu não sou igual a ele, não. Por que eu não sou igual? Eu vou te informar, Deus. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou meu dízimo de tudo que eu ganho. Eu sou melhor que todo mundo aqui. Ele foi ao templo para quê? Para adorar a Deus? Não. Ele foi para receber um elogio. Ele foi para ser visto e admirado. Inclusive, os ricos fariseus, quando vinham ao templo trazendo suas ofertas, eles levavam também uma comitiva de corneteiros. E na hora que ele ia depositar a oferta, as trombetas eram tocadas. Aí todo mundo olhava, ele depositava a oferta. Esse homem fariseu se considerava melhor do que as outras pessoas. Não sou como os demais homens. Como é que os homens são? Os homens são roubadores, injustos e adúlteros. Eu não. E não sou também como esse publicano que o senhor está vendo aí.
E por que ele falou isso? Porque o publicano era uma casta odiada. Daqui a pouco eu vou explicar quem era o publicano. O espírito desse homem era o espírito de Satanás. Por quê? Porque Satanás é quem acusa. Apocalipse 12:10 diz que foi expulso o acusador dos irmãos. Então quem é que aponta pecado? É o diabo. E quem fica apontando o pecado de outrem tem o mesmo espírito de Satanás. Duro isso, né? Você conhece algum fariseu moderno que vive apontando o pecado do outro? Será que nós somos assim? E quando vemos a igreja, chegamos em casa, a gente começa, você viu aquele irmão? Você viu aquela irmã? Você viu como foi isso? Você viu como foi aquilo? E a gente se senta no alto do orgulho e quer mostrar o pecado das pessoas. Isso é obra de quem? Satanás. E quem faz isso tem o espírito de Satanás. Você conhece algum fariseu moderno que fica julgando os outros, apontando pecados, se sentindo melhor do que os outros? Eu, Deus, jejuo 2 vezes por semana. E deixa eu perguntar aqui na igreja, quem aqui jejua 2 vezes por semana? Pelo menos. Então ninguém aqui era melhor que esse fariseu. Porque ele jejuava toda terça e toda quinta. 2 vezes por semana. Ele devolvia o dízimo. Agora, um fariseu era tão estrito na devolução do dízimo, que Jesus disse certa vez que eles dizimavam o endro e o cominho. Sabe o que isso significa? Que se um fariseu tivesse uma horta em casa, e lá tivesse um pé de alface com 10 folhas, ele tirava uma para dar de dízimo. Estritamente legalista. Nada pode faltar. Porque é por isso que eu vou ser julgado. A salvação minha depende disso. Esse era o conceito do fariseu. E Jesus disse que esse homem, quando saiu do templo, ele não foi justificado. E por que ele não foi justificado? Porque é impossível, com esse espírito farisaico, entrar em comunhão com Deus. Ele volta para sua casa destituído, sem a bênção divina. Porque o espírito dele estava totalmente oposto àquilo que a palavra ensina. O fariseu não entendia que para Deus o que importa é o coração, não as aparências. Você pode ter alguém que aparenta uma coisa, mas o coração só Deus sabe. Você pode olhar para uma pessoa e pelas aparências achar que ela é uma grande pecadora, mas no fundo ela pode ser muito mais próxima de Deus do que você. É isso que a parábola ensina. A parábola ensina que o que importa não são os atos que são praticados, mas é o motivo que os levam, ou que nos levam a praticá-los. É isso que importa. E então chegamos ao segundo personagem da história. Também subiu para orar um publicano. Quem eram os publicanos? Geralmente Roma escolhia em cada cidade ou província um cidadão rico, e a ele delegava o cargo de coletor de impostos, publicano. Geralmente esse homem contratava outros para que esses contratados fossem às casas, aos comércios e cobrassem impostos. Então eram pessoas ricas, eles recolhiam impostos para Roma, era o coletor oficial da receita interna de Roma. E naquele tempo as pessoas pagavam impostos por elas mesmas e pelas terras que elas possuíam. E na maioria, os publicanos eram judeus. Por quê?
porque Roma não queria entrar em atrito com a nação judaica. Então pegava gente de dentro da própria nação para fazer o trabalho sujo. Eles achavam que era mais fácil um judeu devolver imposto para um judeu do que para um romano. Eles usavam essa estratégia. Só que os judeus que se submetiam a isto eram odiados por dois motivos. Porque como publicanos, como cobradores de impostos, eles extorquiam as pessoas, cobravam mais do que deveriam, e eles eram considerados traidores da nação. Por quê? Porque estavam se submetendo ao Império Romano, os opressores. Lembre-se que nos dias de Cristo, Roma dominava o mundo, e os judeus estavam debaixo da pressão romana, do chicote romano. Eles eram odiados. Como Jesus lidou com os publicanos? Ele até chamou um deles para ser discípulo, né? Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. E Jesus chamou para o seu grupo alguém que era tremendamente odiado. E a Bíblia conta a história de um outro publicano que até se converteu, Zaqueu. Era também um publicano, lá de Jericó. Se converteu e também seguiu a Cristo. Jesus não faz acepção de pessoas. Qual foi a oração do publicano? Verso 13. O publicano, estando em pé, longe. Por que longe? Porque ele não se sentia digno em estar entre os adoradores. Ele se considerava um tremendo pecador. Ele ficou de longe, cabeça baixa, espírito humilde. Nem ousava levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Que oração extraordinária! Alguém que reconhece a sua pecaminosidade, a sua necessidade de Deus e clama por misericórdia. Esse publicano entrou no templo juntamente com outros adoradores, mas se sentia indigno de participar da devoção. Esmagado por um senso de culpa, estava como que só na presença de Deus, e seu único desejo era ser perdoado, alcançar o perdão para os seus pecados. Jesus conclui a parábola dizendo: digo-vos que este, referindo-se ao publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Então esta é a lição que Cristo quis ensinar para as pessoas que confiavam em suas obras para a salvação e desdenhavam das outras. Esta é a lição básica. Se você quer ser melhor do que os outros, você vai ser humilhado. Mas quem se humilha, um dia será exaltado. Esta é a atitude correta que Jesus espera de todo seguidor. Se colocar na posição de servo. E ninguém fez melhor isso do que ele. Dois grupos, os fariseus e os publicanos, desta parábola, eles são representativos. Eles representam dois grandes grupos que dividem os adoradores de Deus. Isso quer dizer que se nós viemos à igreja adorar a Deus hoje, eu e você somos classificados em um destes dois grupos. Quem ali mais nos representa? Por quem estamos sendo representados na história? Isso não é coisa dos dias de Cristo. Essa separação entre adoradores começou lá no início do mundo. Estão lembrados de Caim e Abel? Deus pediu que eles trouxessem uma oferta, e Deus se agradou da oferta de Abel e não na de Caim. E por que Deus se agradou na oferta de Abel? Porque Abel levou um animal, reconheceu que esse animal apontava para o Messias, reconheceu que ele era pecador, precisava matar um animal para ter o perdão do pecado,
e esse animal apontava para o Messias, foi assim que ele veio adorar. E como veio Caim, trouxe os melhores frutos que ele havia produzido. Não havia animal, não havia sangue, não havia morte expiatória. Então, Abel e Caim são também representantes de dois tipos de adoração. A intuição de necessidade, o reconhecimento de nossa pobreza e pecado, é a primeira condição para sermos aceitos por Deus. Sabe por que muitas pessoas nunca serão aceitas por Deus nem em seu reino? Porque nunca sentiram necessidade. Nunca. Minha esposa me contava que ela ouviu outro dia de um professor universitário: eu nunca precisei de Deus. Eu nunca precisei. Eu nunca precisei de Deus. Um outro exemplo, Pedro. E a história de Pedro é um bom exemplo, porque ele mostra que se eu e você estamos no grupo dos fariseus, é possível migrar para o grupo dos publicanos. Pedro era assim, autossuficiente, o primeiro a falar, queria tomar a frente de tudo. Houve um momento que Jesus falou assim: olha, dentre vós, um há de me trair. E Pedro: Senhor, porventura sou eu? Claro que não, eu vou contigo até a morte. Em outro momento, Jesus falava do sofrimento que o aguardava, ele teria que dar a sua vida pela salvação do homem, e Pedro disse: não, você não vai deixar fazer isso com você, nós não vamos deixar. Não pense assim, nós estamos aqui do seu lado para te ajudar. E o que disse Jesus para Pedro? Arreda-te, Satanás. Porque o diabo estava usando Pedro para levar Cristo a decidir, a abandonar o plano, a morte. Prenderam Jesus, o levaram para o tribunal. Pedro ficou de longe, diz a Bíblia, seguindo Cristo, foi se aquecer junto a uma fogueira, chegou uma mulher: escuta, você é um deles. Ele disse: não sou. Veio uma segunda pessoa: eu não sou, já falei que eu não sou. Veio uma terceira, ele amaldiçoou: não sou, não tenho nada com esse homem, não sou seguidor dele. E quando Pedro negou Cristo pela terceira vez, o galo cantou. E Pedro ouviu o galo cantar. E quando o galo cantou, Pedro olhou para Jesus no pátio, o olhar de Pedro cruzou-se com o de Jesus, e naquele olhar, ele percebeu o que ele havia feito, o quão longe ele havia ido. Mas ele encontrou no olhar de Cristo um olhar de perdão. E foi esse perdão que restaurou a vida de Pedro. A Bíblia diz que Pedro saiu dali e foi para um local e chorou amargamente. Você sabe qual é esse local para onde Pedro foi? Getsemane. Ele foi para o Getsemane. Ele entrou de novo no jardim. E quando ele se levantou de lá, ele era um novo homem. Por quê? Porque ele encontrou o perdão de Cristo. Ele mudou de time. Ele saiu do farisaísmo e veio para os publicanos. Ele saiu daquele sentimento altruísta, orgulhoso, egoísta. O olhar de Cristo lhe assegurou perdão. Findou aí a sua confiança própria. Nunca mais foram repetidas as velhas afirmações de autossuficiência. Nunca mais um novo Pedro se levantou.
Então, se eu e você nos sentimos fariseus nessa noite, se nos consideramos melhores do que outros, se achamos que a salvação depende de nossas obras, se estamos satisfeitos com isso, alegrem-se ou nos alegremos. É possível mudar de posição. Ellen G. White, em Parábolas de Jesus, página 155, escreveu: nada, forte isso, né? Nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o espírito humano, como o orgulho e a presunção. Nada é mais ofensivo a Deus do que o orgulho e a presunção. De todos os pecados, todos, incluo aqui adultério, homicídio, pedofilia, inclua tudo, de todos os pecados, é o que menos esperança incute e o mais irremediável. O que é pior que tudo? Orgulho e presunção. Está lembrado de um anjo que teve problema com isso? Está lembrado? Tudo começou com ele. Orgulho. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Orgulho e presunção. Sabe o que a gente ouve dentro de muitas igrejas por aí? E eu queria falar com você agora que está me assistindo aí pela internet. Sabe o que é muito comum aí fora? Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu fui salvo, não tem como me perder. Eu fui predestinado, impossível me perder. Orgulho e presunção. Sabe por quê? Porque a Bíblia ensina para mim: aquele, pois, que cuida está em pé, olhe para que não caia. Sabe por quê? É possível cair da graça. E se você é um tipo de cristão que enche o peito para falar por aí, que você foi salvo, foi predestinado, e isso não pode ser mudado, impossível você se perder, você está alimentando no coração o orgulho e a presunção, que é o pior pecado de todos que o ser humano pode cometer. Satanás busca levar o homem ao pecado, e então deixá-lo desamparado, receoso ou receando suplicar perdão. O diabo primeiro leva ao pecado, e depois que a pessoa está nas garras do pecado, ele alimenta no coração da pessoa de que o caso dele é sem esperança, de que não adianta buscar perdão. E ao longo desses 20 e poucos anos de ministério, quantas pessoas eu já encontrei nesses retiros espirituais, nessas semanas de oração, nesses encontros, em aeroportos, e muitos vêm para mim com a mesma pergunta: pastor, será que há esperança para mim? Eu acho que eu fui longe demais. Há poucas horas atrás, eu acabei de falar com um destes. Eu liguei para ele, lembrei dos bons tempos que nós trabalhamos juntos. E ele disse para mim com voz triste: pastor, eu estou fora da igreja. Eu me dei tão bem no meu negócio, mas eu não tenho tempo para mais nada. Será que há esperança para mim? É isso que o diabo faz as pessoas sentirem. Primeiro, ele arrasta no pecado. Depois, ele tira a esperança do perdão. E se a pessoa não alimenta o desejo de mudança, se a pessoa não se agarra ao perdão de Deus, o que é que sobra? Sofrimento e desespero. Mas a palavra de Deus oferece para todos nós uma linda promessa. Isaías disse assim:
Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus. Irmãos, por quê? Por quê? Fala mais alto, irmãos, por quê? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Existe salvação para o pior pecador de Jacareí, para o pior pecador de São Paulo, para o pior pecador do Brasil e para o pior pecador do mundo. Existe salvação. Por quê? Porque Deus é rico em perdoar. Isso é maravilhoso. É essa verdade que nós temos que abraçar e conviver com ela todos os dias. Porque nós somos falhos, nós pecamos. Eu me atrevo a perguntar, quem não pecou aqui essa semana, levante a mão. Levanta. Eu me atrevo a perguntar. E se nós somos pecadores, é de graça que nós precisamos. É de perdão. E em contrapartida com o nosso pecado, vem a palavra e declara: Deus é rico em perdoar. Amém, irmãos? Deus é rico. Abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Para quê? Para que eu e você não vivamos no pecado. Mudemos de time. Outro dia alguém postou no meu canal no YouTube lá assim: não adianta ficar pregando lei. Eu fui salvo pela graça e nada mais importa. Oh, meu irmão, minha irmã, foi salvo pela graça e nada mais importa. Então você foi salvo pela graça e semana que vem pode começar a trair o marido, trair a esposa, adulterar, nada mais importa. Você pode agora pegar o seu pai, sua mãe idosos e xingá-los com todos os nomes e desonrá-los. Você pode agora ir para o comércio e fraudar no comércio. Você pode agora sair por aí matando as pessoas, porque nada mais importa. Acorda! A graça te livra do pecado, não te coloca dentro. A graça te torna santo, não pecador. Então não diga, fui salvo pela graça e nada mais importa. Não, fui salvo pela graça e Cristo importa. E é Cristo quem ajuda você a ter vida vitoriosa. E vida vitoriosa é longe do pecado. O que nós precisamos? Ser cobertos pela justiça de Cristo. Porque é isso que aconteceu com esse publicano. Foi coberto pela justiça de Jesus. Esta parábola nos ensina muitas coisas, mas o ensino mais precioso dela é que Jesus contou a parábola com esses dois personagens que viviam em dois extremos da sociedade, um totalmente legalista, buscando nos mínimos detalhes cumprir todas as leis que eles mesmos inventaram, e do outro lado você tem alguém que era odiado pela sociedade, considerado um grande pecador. E Jesus, ao contar a história de que eles foram juntos para o templo, quem recebeu a justificação foi aquele que se considerava pecador, e não aquele que se considerava santo. Por quê? Porque o que importa não são as aparências, mas é o que está dentro do coração. E isso só o Pai lê. Então eu e você, se nos identificamos como fariseus modernos, nós podemos mudar de time. E como que se muda de time? Recebendo o manto da justiça de Cristo. É esse manto
que nos transforma. Então, como que eu posso ser salvo? Através da prática das boas obras? Não. Exclusivamente pela graça de Jesus. Exclusivamente pela graça dele. E eu queria terminar com um texto. Por sua vida imaculada, obediência e morte do Calvário, intercedeu Cristo pela raça caída. E agora, o príncipe de nossa salvação não intercede por nós como um mero peticionário, mas como um conquistador que reclama a vitória. Seu sacrifício está consumado e, como nosso intercessor, cumpre a obra que a si mesmo se impôs, apresentando a Deus o incensário que contém os seus méritos imaculados e as orações, confissões e ações de graça de seu povo, perfumados com a fragrância da sua justiça, sobem como cheiro suave a Deus. A oferenda é inteiramente aceitável e o perdão cobre todas as transgressões. Que coisa linda! Os nossos pecados são perdoados por causa da vida santa dele, da vida imaculada dele, do sacrifício dele. E o que é que ele apresenta ao Pai? É isso, os méritos da justiça dele. Porque se ele fosse pegar as tuas obras para apresentar, você não teria nada para oferecer. Eu não tenho nada para oferecer. Esse é o grande ensino da parábola. O fariseu achava que tinha, mas ele não tinha. O publicano achava que ele não tinha, e ele precisava. Por isso ele disse: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E eu termino saindo da história que Jesus contou para uma cena que ele viveu, para ensinar a mesma verdade. Quando ele estava lá no Calvário, naquela cruz, e 2 ladrões ao seu lado, um deles, na última hora, fez uma oração e disse assim: Senhor, quando vieres em teu reino, lembre-se de mim. E o que Jesus disse para ele? Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Quantos mandamentos o ladrão guardou? Quantos cultos ele frequentou? Quanto trabalho missionário ele fez? Quantos dízimos devolveu? Nada. Nada. E Deus o salvou. Por quê? Porque Deus não salva pelas obras. Ele salva com base no seu muito amor. E se houver do lado nosso, do pecador, uma pequena abertura para que um lampejo de luz entre, o Espírito muda a nossa vida. Agora, se você continuar com o espírito farisaico daquele professor universitário, eu nunca precisei de Deus, o seu destino será tão terrível quanto foi o dele. Ele foi embora sem a bênção. Por isso, não saia da igreja hoje sem a bênção do Senhor. E para você se apoderar da bênção, reconheça a sua necessidade de um manto que é tecido no tear do céu, sem nenhuma textura de ato humano, mas confeccionado exclusivamente pela graça de Jesus. Vamos orar? Pai Santo, obrigado porque essa história nessa noite nos ensina de que há esperança para todos nós, porque o Senhor é rico em perdoar. E obrigado porque no grande dia do juízo, quando o nosso nome for colocado no tribunal celeste, não serão nossas obras que serão consideradas,
mas as obras de Cristo feitas em nosso favor. E a vida santa que Ele levou é a certeza da nossa salvação. Por isso, louvado e exaltado seja o Teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus.